Muito boa noite, seja muito bem-vindo nesta sessão com o Ricardo, hoje de número 115. Prazer estar contigo, prazer te encontrar nesta semana, hoje para falar sobre melhore suas habilidades de escrita e desta forma exploda suas vendas. Se você me conhece, ou então se você não me conhece, meu nome é Ricardo Massoy, eu sou empreendedor, do tipo de empreendedor que é obcecado com geração de resultados. Eu tenho estruturado nos últimos mais que 18 anos no Brasil produtos de alto valor, construindo sistema de vendas de alto impacto, ajudando vários times, construindo times comerciais de ponta a ponta do Brasil e mundo afora, e eu já acumulo algumas centenas de milhões em vendas de produtos e serviços. E aqui, neste perfil, no meu canal, eu te ensino, e eu ensino também profissionais liberais e empreendedores a conquistar mais clientes e crescer seu negócio acima do que R$100.000 por mês, fazendo isso de forma sólida e previsível, te ajudando dessa maneira. Hoje, como você sabe, a gente vai falar sobre qual vinculação que tem entre saber escrever e explodir suas vendas. A gente vai ver isso desde algumas perspectivas. Antes de mais nada, queria te contar que aprender a escrever pode explodir suas vendas, e isso pode trazer alguns benefícios para você, que é possível que você já tenha em consideração, ou então é possível que você ainda não tenha considerado. Aqui estou compartilhando minha tela para você. Você pode ver coisas que a gente vai sacar aqui hoje. A gente vai entender por que melhorar na escritura pode melhorar suas vendas. Porque o conhecimento sobre a escrita persuasiva e a criação de textos que convertem em vendas, isso acaba te impulsionando. Normalmente, antes de você falar, você escreve, você prepara o que você vai dizer, se você está organizado também. Ajuda a melhorar na comunicação, porque você não está tendo uma comunicação improvisada, não planejada. Então isso acaba tendo um impacto positivo. Quanto melhor está planejado o que você vai dizer, mais chances tem do que o que você vai dizer saia e fique claro para a pessoa que está ouvindo. Maior competitividade. O que significa isso? No mercado atual, com uma concorrência gigante que seu negócio deve ter, independente da área que você atua, dominar a habilidade de escrever textos, esses textos que podem ser interpretados e depois visualizados por clientes ou então lidos pelos seus clientes, isso pode ser um grande diferencial na hora de converter. Mas isso permite que seu negócio ou você, como profissional liberal, tome uma posição mais relevante no mercado, se posicionando de forma mais competitiva, conquistando a atenção e preferência dos seus clientes. Você também tem, inevitavelmente, uma economia de recursos, porque ao criar uma comunicação mais persuasiva, é possível gerar um impacto maior com menos custo. Então, em vez de investir grandes quantias de dinheiro em campanhas publicitárias, você vai poder investir valores mais bem direcionados, como se fosse um sniper, né? O valor indo dar o tiro exatamente certo que você procura. Também te ajuda a melhorar a relação com o cliente, porque seu cliente não é obrigado a adivinhar o que você quer, o que você faz, o que você pretende. Mas você é obrigado, de alguma forma, a fazer que essa mensagem chegue a ele. E se a mensagem chega de forma clara, sem ruído, sem interferência, isso acaba melhorando sua relação, porque o seu cliente sabe o que pode esperar de você, isso gera uma transparência maior, essa comunicação melhora, como consequência, sua receita, suas vendas, né, seu faturamento, como consequência, também melhora. E não menos importante, isso te leva a novos níveis, a novos patamares de crescimento profissional, porque quando você pensa e planeja e estrutura cada palavra com máximo nível de persuasão, com uma comunicação mais assertiva, melhor direcionada, que fala a linguagem do seu cliente, mais que você se esforça em fazer isso, para falar isso, mais que você tem chance de ter mais novas e melhores oportunidades, seja por parcerias, colaboração estratégica, seja com seus clientes. Tudo isso permite que você construa um cenário, um entorno favorável para o seu negócio. Então, esses são alguns benefícios que você vai ter hoje, entendendo um pouco mais sobre essa oportunidade de que a escritura te oferece de te entregar, de alguma maneira, uma potencial oportunidade de comunicação mais transparente, mais clara, melhor direcionada. O que a gente vai ver aqui? A gente vai ver sobre conhecer seu público-alvo, a gente vai ver sobre definir objetivos, sobre usar títulos atrativos, tanto no texto, quanto no vídeo, quanto no qualquer tipo de conteúdo que você faça. Como estruturar o seu texto numa ordem que fique persuasiva. Você vai saber um pouco sobre algumas técnicas de copywriting.
Você vai entender sobre otimização para mecanismos de busca. Você vai perceber sobre teste e erro e como mensurar os resultados desse exercício de teste e erro. E também vamos falar sobre alguns erros comuns que eu quero que você possa conseguir, através deste conteúdo de hoje, evitar de agora em diante. Então, primeira coisa, conhecer seu público-alvo. Isso é importante na hora de escrever e de converter, porque somente você vai conseguir falar do jeito que seu cliente vai entender, apontando exatamente no seu problema, na sua dor, no seu impasse, no seu mal-estar, se você entende com quem você está falando. Então, uma coisa importante aqui é entender quem é seu público-alvo. Importante de entender, basicamente, essas três coisas. Necessidades, desejos, e depois, como características, eu gosto de focar em dores, problemas, né? Então, necessidades e desejos seria o lado positivo que você precisa conhecer, e depois tem coisas menos positivas, você precisa saber dores e problemas, talvez impasses que ele tem na vida, e que seu produto ou serviço resolve. Então, se você entende isso, você sabe mais do que muitos casos, muitas pessoas entendem sobre seu cliente, e isso pode te ajudar para todo, né? Isso te ajuda desde identificar como você comunicar, como planejar o texto, como alinhar a comunicação entre todos os membros do seu time, como garantir que todo mundo está com a mesma linguagem, batendo na mesma dor, trazendo a mesma solução como grande benefício do seu produto, do seu serviço. Segunda coisa importante que você precisa se conscientizar na hora de melhorar suas vendas por meio de melhorar sua escritura. Você precisa ter um objetivo final. O que é que você procura desse texto que pode ser transformado pode ser mantido como texto ou ser transformado num vídeo ou em qualquer tipo de peça de comunicação ou método de comunicação. Esse texto que você faz pode ser apenas o que seu vendedor vai falar com o seu cliente. Ou então o que seu atendente vai falar com o seu cliente, ou com o seu pós-venda vai falar com o cliente. Mas são textos, são falas que primeiro foram textos. Né? Então você precisa estabelecer e definir uma meta muito específica do que você espera conseguir como objetivo final desse texto que você está escrevendo agora. Então, primeira coisa, revisando, né? Mantendo os pontos, porque os pontos é costurado um com o outro. Então, primeira coisa que você precisa entender, com quem você está falando, principalmente necessidades e desejos, mas muito mais importante, talvez, tanto quanto, pelo menos, dores, problemas, impasses. Segunda coisa, qual o objetivo que eu tenho com esse texto? Se pensar essas duas coisas, talvez você já está tendo até alguma ideia de como ajustar melhor a sua comunicação, a comunicação do seu time com seus clientes. Outra coisa importante, você precisa considerar usar títulos atrativos. O que seria isso? O título em texto é muito óbvio. Numa fala, o título é como inicia a história. A primeira frase deve tender, quando você está falando com o seu cliente, a primeira frase deve tender a captar, né? a segurar a atenção do seu cliente. A importância é porque você busca chamar a atenção do seu público. Você faz isso buscando sentimentos emocionais, né? Também sentimentos, mas sensações então emocionais ou uma de alguma forma cutucada no emocional do ser humano, né? Buscando que ele tenha uma reação emocional, talvez essa seja a melhor forma de dizer, né? Buscando a reação emocional, muitas vezes falando de dor, falando de desejo, falando de medo, algo que realmente faz essa pessoa sentir no coração o impacto que você está dizendo. Funciona muitas vezes sendo pouco preciso, deixando uma porta aberta para a curiosidade. O início da sua fala com o seu cliente não deve explicar tudo sobre o seu produto ou sobre o seu serviço. Às vezes deve deixar uma porta aberta para dúvidas ou perguntas. Então, às vezes, deixar essa curiosidade aberta tende a funcionar. E essas são coisas que, basicamente, você tem que tentar praticar no dia a dia para ir ajustando a sua capacidade de comunicar de forma a chamar a atenção do seu público. Duas formas de fazer isso, insisto, é por meio da curiosidade ou por meio do estímulo emocional, né? Dar uma cutucada emocional do ser humano, como eu falei. Muito bem. Estruture seu texto de forma persuasiva. O que seria estruturar o texto de forma persuasiva? Você precisa, por exemplo, coisas como incluir depoimentos de clientes satisfeitos e provas sociais. Isso é uma forma de transformar seu texto para sua comunicação, seja escrita ou comunicado um a um, ou feito em vídeo, qualquer mecanismo que você comunique, se tem uma prova social, se tem algum depoimento de cliente satisfeito, isso aumenta a credibilidade. Pelo simples fato de aumentar a credibilidade, aumenta o nível de persuasão. Prova social, a gente falou sobre isso no conteúdo anterior, sobre os princípios da persuasão,
E dentro desses princípios, um deles é a prova social. E lá você pode revisar esse conteúdo, que não sei se está disponível diretamente aqui no canal do YouTube. Se você não encontrar, você pode me pedir no direct, que eu te mando o link, porque às vezes a gente publica o conteúdo e alguns dias ou semana depois a gente tira esse conteúdo porque passa por um processo de curadoria, esses conteúdos que são feitos ao vivo. Então, de alguma maneira, é importante que, se você não encontra no canal, você pode me procurar no direct, que eu faço questão de que chegue até você esse conteúdo. Utilize as técnicas de copywriting. E o que é copywriting? Copywriting é a ciência que ensina, ou por meio da qual você pode aprender, ou você pode dominar textos, escritura persuasiva, usando esses princípios da persuasão que a gente tem mencionado. Então, aqui é onde você escreve de uma forma objetiva, buscando uma direção clara, objetiva não no sentido de ser um tamanho curto, sino no sentido de ter um objetivo em cada etapa. Você pode escrever ou planejar uma comunicação de duas formas. Do mesmo jeito, eu gosto de falar disso, fazendo essa comparação, que você pode jogar sinuca de duas formas. Você pode jogar sinuca com técnica ou então sem técnica. Como que joga sinuca sem técnica? Sinuca sem técnica, você pega o taco, acho que chama taco, né? O negócio de socar as bolas, né? Que batem na branca e a branca bate nas outras e tal, né? Você pega esse negócio, né? Que aponta assim com precisão, bum, e vai bater. E quando você joga sem técnica, você aponta e bum, dá uma pancada brutal e deixa que Deus decida o destino da bola branca, da bola amarela, da azul e da preta, e que Deus dirá onde vai essas bolas, ninguém sabe. Vai na base não técnica, vai na base da vontade, na base da energia. Dá uma pancada e que seja o que Deus quiser. Tem gente tentando vender ou ter resultado em comunicação, dando uma pancada e Deus dirá o que vai acontecer. Isso acontece. E você pode fazer isso sem técnica. Essa forma de comunicar sem técnica, a forma de escrever sem técnica. Esta é a forma de jogar sem técnica. E tem a forma com técnica, você sabe que se você bater na bola exatamente do lado direito, ela vai tender a ir um pouco na direção para o outro lado, e aí pode bater na outra bola que está posicionada em outro lugar, na outra lateral, e aí vai fazer que a bola entre exatamente no buraco que você quer que entre, e ainda que a bola branca fique posicionada no lugar exato para já dar a próxima batida para entrar na próxima bola. Isso é jogar sinuca com técnica. Então você pode fazer a mesma coisa quando você está comunicando. Você pode fazer com técnica ou sem técnica. Com técnica é copywriting, saber o que você quer e o que você tem que fazer e planejar isso para garantir um resultado certamente previsível, um resultado que certamente poderia ser previsto. Então você busca o final do resultado e por meio da busca pelo final do resultado você pensa o que tem que fazer em cada uma das etapas para atingir esse objetivo de forma intencional, não acidental, com técnica intencional, sem técnica acidental. Deus dirá, a forma do Deus dirá. Tem gente querendo vender usando a técnica de Deus dirá se dá certo ou não dá certo. Tem gente querendo persuadir usando a técnica de Deus dirá se dá certo ou não dá certo. Tem gente querendo passar informação para os seus times, para que os times façam esses atendimentos, fazendo essa comunicação com o time, você como gestor, sem usar técnica. Mesma coisa, você não convence ninguém. As pessoas não tendem a fazer as coisas por submissão. As pessoas tendem a fazer as coisas por convicção. Então, você saiba que a melhor prática a ser usada, inclusive não somente para seus clientes, é com seus times na hora de fazer que eles sigam suas boas práticas, seu bom modelo, suas técnicas, suas habilidades, tá bem? Seguindo, apresentação de técnicas eficazes de copywriting como uso de gatilhos mentais, né? Como uso de princípios da persuasão que a gente falou, como a antecipação, como o gatilho mental do porquê, como o princípio da persuasão da prova social que a gente estava vendo, né? O princípio da coerência, né? A pessoa não pode negar o que afirma depois, o que afirma antes. Então, depois ela fica sendo coerente com a primeira afirmação. Então, tem todos esses gatilhos, esses princípios da persuasão que vêm utilizados, tendem a te ajudar a melhorar seu resultado. SEO são as siglas de Search Engine Optimization.
Isso significa estar otimizado para mecanismos de busca. Isso funciona nos dias de hoje, por exemplo, bastante bem em lugares como Google ou YouTube, né? Você tem que buscar como as palavras-chave que você utiliza no seu material para que atraiam as pessoas certas, ou a pesquisa certa das pessoas certas, seja no YouTube ou seja no Google. Então, isso é importante para você ser encontrável nos mecanismos de busca. Depois, algo muito legal sobre planejar em escrita o conteúdo que é passado posteriormente numa apresentação com o cliente, ou num vídeo, ou num texto que o seu cliente recebe, num PDF que você manda. Tudo isso é importante entender que você tem que estar constantemente testando alguma coisa nova, vendo que erros, ou que benefícios, ou que vantagens te traz esse teste que você está fazendo e mensurando os resultados para ir avaliando as oportunidades de melhoria que são comprovadamente de sucesso, que tem dado certo, né? O que dá certo, o que não dá certo. Você está testando e vendo o que funciona mais e o que funciona menos. E na medida que você vai testando o tempo inteiro, você começa a ir ajustando e ajustando. Isso, o nível de persuasão, isso, o nível de convicção, acaba melhorando como uma consequência direta. É importante estar sempre testando e fazer isso abordando diferentes formas de comunicação e medindo resultados. Se você não escreveu isso, não planejou esse texto antes, é muito difícil de medir onde pode melhorar. Se você está escrevendo, passo A, vou falar isso, passo B, vou falar isso, passo C, passo D, vou falar isso para o cliente. Onde que eu perdi o cliente? No passo A, no B, no C ou no D? Você sabe onde perdeu? Pode corrigir essa parte do texto e refazer. E pedir para seu time falar de forma diferente. Você mesmo falar de forma diferente na próxima vez que for falar com o cliente. Dessa maneira, você tende, de uma maneira ou de outra, você tende a dominar cada vez mais o resultado final, a consequência final. E vai usando mais a técnica e menos a técnica dos... será o que Deus quiser, né? Vai sendo um pouco mais o que você procura e menos um acidente de uma coincidência do destino, né? Então, cada vez mais intencional, mais intencionado. Muito bem. Evite erros comuns. E isso, um dos erros mais comuns talvez é querer fazer de uma forma na intuição, né? Falar, não, eu gosto de falar assim com o cliente e não gosto de planejar porque acho que parece mais espontâneo. Bom, não planejar o conteúdo que você vai passar para o cliente, não planejar o que você vai dizer para o cliente pode parecer mais espontâneo, salvo que o que você está escrito esteja muito bem planejado, escrito com as palavras que você falaria e treinado. E esse é o ponto. A técnica leva à perfeição. O treino leva à perfeição. Então, se você tem uma boa técnica e um bom treino, você vai tender a fazer isso cada vez melhor. Também, se cada vez que você fala com o cliente fala uma coisa diferente, é muito difícil que você fique bom no método de comunicação e você sempre está mudando coisas. Então, você acaba não sabendo o que dá certo e o que não dá certo. Isso te leva a erros constantes, inclusive repetitivos. Já se você está monitorando o que você fala, e o que eu recomendo é todas as apresentações, todas as conversas com o cliente no seu negócio, seja você que faz o seu time, todo tem que estar gravado. Texto, WhatsApp, e-mail, ligação, videochamada, tudo que é possível estar gravado, está gravado. E tudo tem um processo e um texto por trás que suporta o que tem que ser falado. Quando você está dessa maneira, o que acontece é que você pode comparar o que foi feito com o que estava planejado, o que está no texto. Se não foi assim, você pode dar feedback para a pessoa que fez o atendimento e falar, oh, mudou aqui. Então, se foi você mesmo, você vai olhar o que estava planejado versus o que você fez e vai falar, tem que mudar aqui, porque aqui eu saí do roteiro, né? Saí do plano. Então, volta para o plano. E aí, quando termina o plano, você conta pelo menos 20 atendimentos seguindo o plano. E aí, mede resultados. 10% dos testes funcionaram, 20% funcionaram, 50% dos testes funcionaram. E aí você vai ajustando. Aí tem um padrão, né? Você passa A, B, C e D. Troca um dos passos para ver se melhora. Piorou? Volta a deixar o original. Troca outro. Melhorou? Mantenha. Piorou? Volta a deixar o original. E assim você consiga estar constantemente fazendo teste para não estar repetitivo no mesmo erro, para não estar espontâneo e não conseguir melhorar, porque o grande problema de ser espontâneo é que você não pode medir e o que não pode medir não pode melhorar. Esses são um pouco os principais impasses. Bom, espero que tenha te ajudado hoje. Minha missão era te passar, não tudo, porque infelizmente por uma questão de limitação de tempo não pode passar tudo, mas sim uma visão sobre como melhorar suas habilidades na escrita pode te ajudar a explodir suas vendas. E se eu conseguir te passar uma pequena mensagem, isso pode te ajudar,
deixa seu like. Se você pensa que isso pode ajudar alguém, clica no botão de compartilhar e compartilha com uma pessoa que pensa que pode ajudar a ter acesso a este conteúdo. Obrigado por seu tempo. Aqui, adeus, tchau, significa tchau na minha língua no catalão. Então, uma pessoa do time que preparou o PDF, que eu quero agradecer. Inclusive, Larissa, obrigado por colocar um tchau em catalão, na minha língua materna. Te agradeço por isso. Forte abraço. Vejo você próxima semana na sessão com Ricardo, número 116, na próxima quinta-feira, sempre pontual rigorosamente às 8 horas em ponto das quintas. Chuva, neve, faça sol, faça frio. Na próxima semana, sessão 116, são 116 semanas consecutivas, sempre produzindo, sem falta, sem demora, sem atraso, um conteúdo todas as quintas-feiras às 8 horas. Muito obrigado por sua companhia. Forte abraço, até semana que vem.